Agora eu te pergunto, Lorena, o que é o diferencial para Rafael? Isso aqui que faz a diferença. É isso que eu falo para eles, a gente vende bons momentos para as pessoas. Dados, métrica, processos, pessoas, humanização, tudo isso para Boi de Ouro ser o sucesso que é. Fale mais sobre isso. Se eu puder ser escada para subir e promover, que eu possa ser ponte para que eles possam ir para um lugar melhor. E tem aceito, eu prefiro perder o profissional, o bom profissional, porque eu não encontrei uma boa pessoa nele. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Eu sou Rafael Amaral e essa é a minha amiga Giovana Fernandes. E nós somos protagonistas do podcast Conexões que Transforma. E hoje nós trouxemos uma visita, uma convidada. Giovana, fala aí, pessoal. Nossa, de peso, gente. Além dela ser cativante, uma comunicadora nata, ela é uma empresária apaixonada pelo que ela faz. Eu vou ler um pouquinho aqui do histórico dela para vocês verem. Hoje nós recebemos Lorena Rego Silva, uma mulher empreendedora, criativa e apaixonada por empreender. Ela é o nome por trás de grandes marcas aqui de Palmas, viu? Que expressam autenticidade e identidade como Boi de Ouro, todo mundo conhece, Flutuante Gold, Vorlino e Lebrand, gente. Olha, 4 marcas assim de peso aqui de Palmas, e todos nós palmenses, né, gostamos, consumimos, tem uma identidade própria. É um prazer estar com você aqui. Obrigada. Ela tem se destacado em Palmas pelo olhar inovador nos negócios, pela forma genuína como constrói suas marcas, pela capacidade de transformar propósito em resultado. Uma empreendedora que inspira pelo exemplo e mostra que a autenticidade também é uma estratégia de sucesso. Lorena, bem-vinda, querida. Obrigada, viu, gente? Obrigada pelo convite, estou feliz. Lorena, para a gente começar o bate-papo, conte para o pessoal de casa da onde veio essa veia de empreendedor? Como tudo começou, Lorena? Então, eu digo que o empreendedor nato lá em casa é meu marido, né? Sério? O inquieto, inquieto em tudo. Nós tínhamos as nossas carreiras, né? Voltando lá do comecinho, como a gente caiu nesse mundo. Nós tínhamos as nossas carreiras, ele era bancário há mais de 10 anos, eu há mais de 10 anos psicóloga, atuante na área. E aí a gente começou a repensar nossa vida profissional, nosso futuro, né? E ele me fez esse convite, ele vamos abrir um negócio? Fiquei com medo, pensei, foram anos pensando e amadurecendo essa ideia, né? Não é uma coisa que é do dia para a noite, mas assim, eu falei, vamos, eu falo que ele é o dono dos meus sims, né? Aí dei mais esse sim para ele, eu falei assim, vamos junto, mas primeiro eu vou. E aí foi quando eu falei assim, tem que ser uma coisa que combine comigo, que brilhe meus olhos, eu sempre acreditei nisso, né? Cresci vendo meus pais no comércio, trabalhando juntos tem também. Essa veia, tem esse histórico. Eu já tive essa vivência e coincidentemente os dois juntos, né? Eles trabalhavam juntos no comércio. E aí eu me vi nesse lugar, eu falei assim, não, eu acho que a gente dá conta sim, vamos para esse caminho. E aí eu virei empreendedora nesse meio do caminho. Não que eu não gostasse, mas eu nunca vislumbrei, na verdade, assim. Entendi. Eu falo para ele, eu seria psicóloga pro resto da minha vida e feliz. Mas sou muito feliz com o que eu estou fazendo hoje também e trago a psicologia também para esse momento, com a minha equipe. Não deixei uma coisa estar sempre ligada na outra e estamos aí nesse caminho. Enquanto a gente estava aqui nos bastidores, e é sempre assim, nos bastidores a gente começa já a contar a história, o pódio começa antes, né? É verdade. Você comentou uma coisa que eu prestei bastante atenção, que o seu esposo te veio com alguns projetos e você disse que não, que tinha que ser algo que se encaixasse com o seu perfil. Porque pelo que ela contou, gente, ele é o racional, ele é o empresário racional e ela é a empresária 100% da emoção do negócio. Total. Me explica como que foi esse primeiro projeto, não sei se citar não, mas assim, que te apeteceu o coração, te aqueceu o coração. Assim, eu falo que eu tenho que estar onde meu coração vibra. Meu olho tem que brilhar, eu não consigo vender nada ou oferecer alguma coisa que eu não acredite ou que eu não esteja entusiasmada com aquilo. Isso, assim, para mim é lei, sabe? É o meu norte. E aí, quando ele me fez essa proposta, a ideia era eu começar primeiro. Então, eu procurei algo que eu gostasse, fui para a área da moda, né? Que a gente tem mais afinidade. A minha mãe já trabalhou com isso, então foi algo que eu também vivenciei na minha infância. E aí foi quando eu falei para ele, então vamos pegar uma marca. A gente optou por ser franquias, né? No início eu trabalhei só com franquias. E a gente foi colocar o coração nessas marcas que não era nossa, não era criado por nós, mas que eu abracei com todo amor e carinho, fiz de tudo assim para que elas prosperassem, né? E a gente conseguiu. Lorena, quando você falou que primeiramente você optou pelas franquias, é por todo o suporte, todo o aparato que uma franquia já traz? Sim.
Sim. Toda a ideia, né? Todo Exato. conceito Eu montado. falo assim que franquia, muitas pessoas me perguntam, porque a gente tem as duas experiências, né, de loja própria e franquia. Lorena, o que é melhor, loja própria ou franquia? Eu sempre falo assim, depende muito do que você quer e do seu momento, né? Ali eu ainda estava sozinho, meu marido ainda não poderia ter, né, ele ainda estava dentro do concurso que ele já trabalhava, e aí eu falei assim, eu preciso ter esse suporte, eu escolhi ter esse suporte. E aí, assim, vem pronto, você não começa do zero. É uma marca que já Tem uma existe, é um assistência, produto, né? Um produto que já existe, você não precisa testar, você não precisa, já é consolidado, já tem uma história. E eu falo assim, é uma responsabilidade também muito grande, porque eu tô entrando na história dos outros, né? Eu Sim. tenho que honrar isso. Mas legal. eu optei por causa disso. A franquia, ela te dá esse suporte, mas em contrapartida, às vezes, assim, se você tem um outro trabalho, isso é interessante você ir para esse caminho de uma franquia, né? Mas, em contrapartida, criar um negócio próprio, gente, nossa, não tem igual. É igual um parto de filho. É o seu filho. Você pensou em tudo, você criou. É muito mágico, assim, é muito gratificante. A gente está nesse momento. Agora, interessante, Pode perguntar, interessante vamos ver. Lorena, por quê? Boi de Ouro é conhecido em Palmas, região, e a gente achava que era franquia. E não é, foi criação de vocês. Agora a pergunta, vocês pensam em franquear Boi de Ouro? Sim, Aí, pessoal, quem quiser... Então, a gente fala sempre assim, eu e o Felipe, a gente está sempre aberto para conversa, para entender, né, para as oportunidades. Acho que é isso, eu sempre brinco, falo assim, enquanto Deus me der saúde, eu vou indo para o caminho que a vida for, né, as portas que forem se abrindo. A gente pensa assim hoje, nesse momento nós estamos com 4 unidades Boi de Ouro, né? Sim. São 3 em Palmas e 1 em Araguaína. Já temos outras conversas aí, mas ainda estão em conversas. Mas assim, eu sempre falo, Felipe, vamos testar primeiro, né? Porque para você vender um negócio é uma coisa muito séria. É isso mesmo. Então, assim, vamos fazer uma rede de restaurante, vamos testar todas as possibilidades, a viabilidade, e assim, de mudar de cidade já é diferente. O público é Cultura, diferente. É diferente. Cultural é diferente. É até isso, assim, para a gente também conseguir já ter essa visão, essa flexibilidade dentro da marca, porque se ela, né, se for para ir para lugares distantes, a gente também já ter essa expertise, né? Isso mesmo. Então a gente pensa O estilo assim. da cidade é diferente, né, Rafael? Sim, A forma como Palmas está aqui se movimentando, Araguaína, por exemplo, são muito É diferente, é muito engraçado. Até a loja de roupa que eu tenho em Palmas e Araguaína são públicos diferentes. Assim, você já vê que muda um pouquinho, desde numeração, estilo, e aí você tem que estar atento, né? A minha área de humanas, de psicologia, eu falo assim que é uma aptidão que eu tenho muito essa coisa de observar. Então, assim, eu uso muito isso nos meus negócios para entender e atender o cliente. Para você empreender, você tem que entender que você vai servir. E para servir, você tem que atender o cliente na demanda dele. Então, você vai se moldando nisso. Engraçado, Lorena, o que acontece? Você falou que quando a empresa, você que criou, você tem um carinho todo especial, né? E você também tem as outras que são franquias. Tem alguma que você gosta mais? Não, eu gosto mais dessa, tudo igual, é tudo filho? É diferente, é igual filho. Sai do mesmo pai, da mesma mãe, mas é diferente, mas é o mesmo amor, né? Vamos dizer assim. Cada uma tem seu desafio, área de alimentação, a equipe é maior, você produz o produto para vender, né? Você recebe o cliente, igual o restaurante maior que a gente tem. A dinâmica é mais dinâmico, a verdade é essa, é mais dinâmica, a logística é mais dinâmica. E as outras lojas, eu vendo um produto que eu compro, né? Então, assim, eu estou ali no intermédio, né? Mas tenho que ter o olhar cuidadoso, eu tenho que fazer uma curadoria muito bem feita, eu tenho que pensar no clima da região, na situação da região pecuária, enfim, toda essa situação. Então, assim, tem essas diferenças, mas é como filhos, né? A gente ama de formas diferentes com a demanda de cada um. Imagino, né? Cada filha é de um jeito, tem um lugar especial. Quando você percebeu, Lorena, que a Boi de Ouro, vamos citar ela, fez diferença, cresceu? Não, cara, isso aqui tá grande, de verdade. Então, quando você percebeu que vocês eram referência em Palmas? Então, é muito engraçada essa pergunta. E quem é mais próximo fala para mim, vocês não fazem ideia do tanto que as pessoas conhecem, de nos conhecer, inclusive, né? E eu falo assim, gente, quem está dentro, você não consegue ter essa métrica, assim, a gente trabalha tão concentrado em fazer dar certo, em fazer dar certo, em fazer dar certo, que acaba que a gente não fica olhando para essas situações, mas aí quando você percebe, é quando você recebe uma ligação
de um empreendimento grande, por exemplo, um shopping, e ele fala assim, eu quero sua marca aqui dentro. Aí você fala assim, poxa, peraí. como assim, né? Não, eu quero a sua marca aqui dentro. E aí, quando você tomou dimensão. é inevitável não ver. É quando a gente começa a tomar uma dimensão, assim, a gente recebe alguns convites, graças a Deus, estamos indo aí para algumas conversas, mas quando a sua marca é desejada, é porque você está no caminho certo. Sim, sim, né? com Você falou assim, poxa, minha marca foi vista. Com certeza. E o Rafa te falou o seguinte, que Boi de Ouro parece uma franquia, né? Mas eu imagino que os processos que você aprendeu e você replicou são processos semelhantes. E uma franquia, ela só se consolida com processos muito bem delimitados. Sim, eu falo que trabalhar com as franqueadoras foi ótimo, porque foi a minha faculdade. Sim, entendeu? Ela ensina a olhar, a cuidar de detalhes assim minuciosos. Eu tenho que ter o copo personalizado Boi de Ouro, né? Sim. Quando a gente pensou em abrir uma marca, a primeira coisa que a gente fez foi sentar com alguém que pudesse externalizar essa marca, criar ela realmente. Então, assim, pensar desde a cor, né? E a gente ir conversando junto com meus arquitetos, por exemplo, né? Quando a gente sentou, eles procuram saber o que você quer. E eu quero uma coisa diferente, eu quero uma coisa que brilhe, porque o nome já tem a coisa do ouro. Então, é isso, assim. A estrutura externa toda rústica na madeira também remete à questão do boi, da de fazenda, né? E a logo é uma logo forte, você vê assim, bonita, moderna e ao mesmo tempo simples, chama atenção. Você entende, né, quando você vê. E traz o rústico ali. Isso mesmo, isso que é interessante. Eu acho que traz até uma coisa afetiva das pessoas, assim, a gente percebe, sabe? E é uma responsabilidade grande, porque aí traz muito essa coisa de caseiro, de fazenda mesmo, de rústico, da carne, que é super, assim, aqui na nossa região. E aqui no Tocantins, né, o tanto que é forte. E ela nasceu muito disso, porque nós fazíamos muito churrasco, então, assim, a gente sabe que aqui as pessoas gostam muito de carne. Então, assim, mas é pensar nos detalhes. E que carne? Aquele cupim no alho. Se você não conhece, eu vou te falar, vá conhecer o cupim no alho, que ele é maravilhoso. E é interessante, Giovana, que, por exemplo, o Boi de Ouro que a gente está falando, não é só a carne, é tudo, é atendimento, ambiente, tudo faz a diferença. A música também, tudo. Agora eu te pergunto, Lorena, o que é o diferencial, tá, Rafael? Isso aqui que faz a diferença. Uma única coisa, o que seria? Na marca Boi de Ouro? Na marca. Então, assim, eu te falo, como ela nasceu na praça de alimentação, eu vou sempre ir mais para esse caminho, né? A gente fala que a comida é feita na hora. A coisa da carne que acabou de sair ali da churrasqueira, isso faz toda a diferença. Esse é o nosso grande diferencial dentro da praça de alimentação. Assim, porque comer comida fresca, aquela carne, você vê o churrasqueiro cortando, né, direto pro seu prato. Isso é irresistível. E o cheiro do churrasco? Maravilhoso. Eu achei que vocês tivessem feito outro processo. Eu achei que primeiro foi o street, a rua, depois o shopping. Você que me contou aqui que primeiro foi o shopping. Foi. A gente abriu primeiro do shopping, porque era onde a gente já estava, né, e onde as oportunidades foram surgindo. E aí a gente, assim, foi como eu falei, a gente não era do segmento ainda, era do segmento de moda, né, roupa, lingerie, calçado. E aí, quando meu marido falou, vamos abrir um restaurante, a gente estudou muito. A operação é muito diferente. Muito diferente. A gente foi estudar primeiro, entender como é que é o segmento. O Felipe, ele é muito ligado às métricas, né? Acompanhamento. A gente faz inventário toda segunda-feira, é semanal na loja. Conta-se o que tem, vê o que precisa ser comprado, vê o que está saindo mais, vê o que não está saindo para ser. Então, assim, é muito dinâmico o segmento. Mas a gente se propôs, né? E aí deu certo. Antes, Giovana, não sei se você pegou a parte que ela estava contando a história de como que foi o Boi de Ouro, que era um container, a ideia era para ser um container. Conta pro pessoal. Aí abrimos a do shopping, né? E aí, assim, o meu desejo era também, porque no shopping você prepara a comida, o produto, e você entrega no balcão. Dali para frente, já não é comigo, né? Eu não recebo o cliente, não tenho um salão. E aí eu tinha esse desejo no meu coração. Eu vou abrir meu restaurante, vou abrir o Boi de Ouro Restaurante. Aí, assim, só que no momento a gente estava com muitas coisas e a gente viu o ponto, né? Deu certo de ficar com o ponto ali em frente ao Capim Dourado Shopping, só que nós não tínhamos condições. E aí, quando eu sentei com o arquiteto, a gente desenhou no papel... O que vocês queriam? Vamos fazer um container de início, para ficar com ponto, vamos fazer um container. A gente vende espetinho express, aqui em Palmas é sucesso. Como dizem, capaz. Gente, era para ser uma caixinha de fósforo, juro por Deus, ninguém acredita nessa história. E aí os nossos arquitetos vieram com aquele projeto lindo, maravilhoso, que não tem como você recusar. Não tem. E assim, tudo a ver com ponto. Aí eu virei pro meu marido e falei assim,
É isso, às vezes Deus está adiantando o desejo que eu estava no meu coração. Senhor, eu não achava que era agora, mas você acha. Tô pronta. E aí foi quando virou a chave, foi quando a gente realmente falou assim, tá, então vamos abrir mão das nossas franquias para as marcas próprias. A gente teve essa virada de chave dentro da nossa vida empreendedora, a gente fez essa virada de chave, que era algo que a gente já vinha conversando, né, de começar a trabalhar. Isso, Marena? Menina, isso foi em 2020 que eu abri a primeira... Quando vocês foram pra rua? Não, a Boi de Ouro foi em 2022. A Street, rua, a da rua, 2022. 2022. A gente tá indo para 3 anos. Nossa, é um sucesso, parece que tem tanto Sucesso. tempo, Eu né? achei que tinha Não, muito nem tempo me quem fale. fala, Pra gente que tá dentro, então parece que são anos. Eu achei que Mas era é novinha. Assim, 10 anos. Eu também. Não, é novinha. A gente tá indo pro nosso 3º Réveillon. Daqui a pouco eu vou lançar a calma. Maravilha. Mas tem todo ano e as pessoas gostam muito da festa porque é muito organizada, assim, bem tranquila, bem família. Mas é isso, tem pouco tempo, mas assim, é uma coisa que a gente pensa tanto e tá ali dentro, e a gente conseguiu formatar muito bem formatada a primeira, que foi a do shopping, né? Ali foi o nosso teste, assim. Aí a gente só tomou essa proporção. Falando nisso, de aumentar a proporção, quando eu olho para os seus empreendimentos, eu verifico uma característica interessante relacionada ao atendimento de cliente. O que você me diria, Giovana? Eu tenho isso como princípio fundamental para o atendimento de cliente. Humanização. Vindo uma psicóloga, né? Não, eu não posso oferecer, né? É o mínimo que eu tenho que oferecer, sim, é a humanização. Esses dias eu estava falando com as meninas, porque eu acompanho o Instagram, tudo isso, eu falei assim, gente, para mim assim é difícil se eu vou até o Instagram e peço a informação, a pessoa tem que falar pelo menos meu nome, né? Então, assim, você tem que todo tempo estar acompanhando, porque é os altos e baixos, né? Sim. Eu tenho pessoas maravilhosas na minha vida, mas a gente tem que estar sempre ali. O mínimo é o nome. Eu falei assim, gente, não dá, você está tratando com pessoas. E ali no digital também, ela tem que ter o mesmo atendimento que se tivesse dentro de loja. Né? Então, assim, a minha preocupação é a humanização. Às vezes você não vai nem conseguir resolver o problema, mas se você se mostrar disposto a resolver, se você der atenção ao cliente, já é meio caminho andado. Não tem como. Tem coisas que realmente estão além, né? Assim, mas eu acho que o mínimo que todo cliente precisa, necessita em qualquer empreendimento, é atenção, uma escutativa, uma troca de conexão ali. Por exemplo, se eu estou indo para o Boi de Ouro hoje, eu posso estar indo ocasionalmente com uma turma de amigos, compro uma ocasião especial. Se eu estou indo para uma ocasião especial e muitas pessoas escolhem vocês por isso, então significa que eu tenho que ter um atendimento diferenciado naquela mesa. Afinal de contas, estão sendo uma comparação especial ali. Isso eu identifico no atendimento de vocês, essa preocupação. Mas eu falo, gente, tem várias opções, nos escolheram, né? Vamos dar o nosso melhor. Ali já foi lugar até para casamento. Eu me emociono de falar, já teve casamento, sabe? Então, assim, é muito especial. Pedido de casamento, datas, já teve revelação, chá de revelação lá dentro, assim, de coisas simples. Pedir para o garçom, olha, você me dá ou o drink rosa ou o drink azul, e dá o teste para o garçom e o garçom vir com... Sabe esse tipo de coisa? Pedido de namoro, tudo. Direto a gente vê coisas assim que eu falo, gente, é isso. Local de momentos especiais. Você não vende só comida, entende? Você vende momento. Exato. A gente tem até atrás do palco tem o todo que tem os bons momentos. E é isso que eu falo para eles, a gente vende bons momentos para as pessoas. Né? O produto, ele é consequência disso. Ele tem que ser sempre bom, sempre muito bem apresentado, mas não adianta. Mas antes de vender ele, eu estou te vendendo boa noite, seja bem-vindo, o que você deseja, tudo, o ambiente, a música. Ele vem muito depois. E às vezes não é nem ela que fideliza. Porque às vezes você vai, consome alguma coisa específica, não fiquei tão fã. Mas se o atendimento foi diferencial, foi único, você volta para consumir o restante do cardápio. É isso mesmo. Isso faz toda a diferença. Assim, o que a gente já peguei aqui, dados, métrica, processos, pessoas, humanização, tudo isso para Boi de Ouro ser o sucesso que é. Fale mais sobre isso. O que você pode acrescentar? Falar, Rafael, isso é essencial. Ai, gente, o Boi de Ouro, ele é um divisor, assim, de águas. Ele foi o maior desafio, eu acho, que a gente vive, né, dentro do empreendedorismo, por todas essas questões de ser criado do zero, pensado em tudo isso. Eu acho que, assim, é isso que eu falo, é receber bem, né? Os meus colaboradores, eles têm que estar bem. É uma coisa que eu me preocupo muito. A humanização não só do cliente, mas também dos colaboradores. Se você recebe uma coisa boa, não tem como você dar uma coisa ruim.
Não tem como. Então, assim, eu sou apaixonada por eles sabem, eu chamo de minhas pessoas. Ai, todo ano tem festa e a gente confraterniza. Assim, a gente é muito próximo da nossa equipe, sabe? Eu e o Felipe, eu falo que são nossos colegas de trabalho. Sim. E não tem essa de, eu não posso fazer ou eu não posso estar perto. A gente se conecta muito com eles. E eu coloco muito isso, né, nas falas quando eu tenho oportunidade, porque eu sou a porta-voz do grupo, apesar de termos vários gestores, mas eu sempre estou ali com o microfone na mão falando com eles. Eles sempre querem sentir o que os proprietários donos eles têm essa necessidade, tem. E aí é quando eu sempre me coloco assim mesmo, humanamente, assim, sabe, inteiramente, falar assim, gente, esse negócio é nosso, vocês são a cara do Boi de Ouro, eu falo muito isso para eles, vocês são a cara, não sou eu, não é? Vocês são a cara. Vocês que são a primeira pessoa que recebe o cliente aqui dentro, né? Então, assim, não dê menos do que vocês recebem. A gente tenta dar o melhor, assim, de respeito, de salarial, tudo, assim, de promoção. Eu falo para eles que se eu não puder ser escada para subir e promover, que eu possa ser ponte para que eles possam ir para um lugar melhor e que tenham essa... Tem uma frase que eu falo muito, principalmente fim de ano, falo assim, eu desejo que vocês tenham a liberdade de estar onde quiserem estar. E se for comigo, eu agradeço. E se for comigo, eu agradeço. Porque eu acho que as pessoas, elas têm que estar felizes. É o que eu falo, eu quero isso para mim. Eu quero estar onde meu coração vibra e nas coisas que eu acredito. Como é que eu não vou querer isso para o meu colaborador? E, assim, Rafael, quando você serve de escada ou de ponte, significa o quê? Que a pessoa dela foi tão bem treinada, né? Ela passou por, assim, processos tão bem feitos que se ela for para um outro lugar, ela vai carregar isso do Boi de Ouro, vai carregar isso da equipe, né? Carrega, como eu falei, muitos nem querem ir porque eles estou satisfeito aqui, eu quero ficar aqui. Mas assim, eu quero que eles também se sintam livres, sabe? Sim, porque não adianta só eu querer prosperar. Se eu não puder dar essa prosperidade e ele tiver essa oportunidade, eu falo para ele, se vier me falar que vai sair para outro lugar, só se for uma proposta melhor. Senão eu vou ficar chateada. Se for um negócio melhor, beleza. Senão eu vou ficar chateada. Mas acontece, né? E é isso que a gente quer, assim, as pessoas... Eu amo estar, eu falo assim, tem gente que está comigo desde 2018, tem gente que está comigo há muito tempo. Eu amo ver as mesmas caras, eu adoro abraçar as mesmas pessoas, mas eu acho que é muito isso, tem que fazer sentido você estar. Tem que fazer sentido, sabe? Eu quero isso para mim, eu vou querer isso para eles. É aquela questão, num lugar que só meu patrão ganha, por exemplo, eu não me sinto bem, não faz sentido. E eu converso muito com empresário, mentorias e tal, Giovana, o que eu vejo que os empresários que estão, vamos usar a expressão, apostando no colaborador, preferindo o colaborador do que as outras coisas, estão crescendo muito mais do que os outros que só estão preocupados com lucro, com meta, com isso, porque quando foca no colaborador, ele que faz as coisas acontecerem. Então, isso a gente vê prova. Nossa, eu tenho histórias lindas, assim, no meu grupo. Histórias inacreditáveis, de Deus mesmo, assim, sabe? Posso falar? Pode. Posso, porque, nossa, eu até tomei a liberdade de fazer um post, depois eu falei com ele, com o Francisco. O Francisco é o nosso novo gerente do Boi de Ouro, já que a gente está falando tanto do Boi de Ouro, né? O Francisco, ele era o ajudante de pedreiro da obra. Sério? Ele era o ajudante, ele não era da cidade, ele veio pela oportunidade de trabalhar, ele é professor de jiu-jitsu, se eu não me engano. Mas aí estava passando por uma situação difícil e veio por essa situação, né? Porque teve essa oportunidade de trabalho. E meu marido viveu muito a obra do Boi, porque a gente queria que... Era uma obra grande, a gente queria que terminasse logo, então ele ficou muito lá dentro, assim. E aí ele via o trabalho do Francisco. Até quando eu fui fazer a promoção, eu falei para ele, falei assim, Francisco, eu fiquei hipnotizada te vendo trabalhar, porque eu convivi muito em obras, porque meu pai tinha uma loja de material de construção, eu fazia entrega com meu pai, enfim. Sabia como é que era o nicho? Eu via mais ou menos como é que era o trabalho de pedreiro, assim, sabe? E aí eu lembro que quando eu vi, eu fiquei hipnotizada porque ele tinha uma estratégia de abrir saco de cimento que eu nunca tinha visto na minha vida. Conta. Menina, ele pega a pá, aí ele rasga assim o saco no meio, divide, aí ele pega uma metade e coloca no, né, não sei como é o nome daquela máquina, entende? Eu sempre via por cima, a pessoa pegando o saco todo. Eu falei, gente, que massa! Eu falei, que massa! Aí o Felipe também acompanha, Lorena, cabra é bom de serviço, não sei o que lá. Eu falei assim, eu vou fazer um convite para ele ficar com a gente. Foram dois, na verdade, 2 ajudantes de pedreiro que estão até hoje com a gente. Mas aí o Francisco, quando o Felipe fez o convite para ele falou assim, se eu me dar um tempinho, porque ele estava com a passagem para ir embora. Ele estava com a passagem já para ir embora. E aí ele falou, não, mas eu vou ficar. Aí ele aceitou trabalhar com a gente. Ele começou como cumim, que é ajudante de garçom,
Ele foi para Garçom, se destacou, é o garçom mais carismático, mais Que querido legal. Do salão. do salão. E aí a gente vê a oportunidade de... E ele sempre fez além, sabe? Ele sempre entregou além. Eu falo para ele, você é o segurança, você é o faz tudo, isso aqui é mérito seu. E aí a gente teve a oportunidade, eu consegui uma promoção para minha gerente que estava lá. E aí eu falei assim, há muito tempo eu venho pensando no Francisco em situações, pensei ele em Araguaína, ele nem sabe disso. Mas há muito tempo ele vinha na minha cabeça, assim, Francisco é uma pessoa que a gente tem que promover, Francisco é uma pessoa que a gente tem que subir. E aí surgiu essa oportunidade. Recentemente ele virou o gerente da Boi de Ouro Street, todo mundo. Ele saiu. Ontem eu vi stories de cliente fazendo com ele. Você vê, ele é assim, famosíssimo, ele é a cara do Boi de Ouro. Ele é a pessoa do Boi de Ouro. Então eu fiquei muito emocionada. Aí a gente chora, né, junto, e assim, eu falo, gente, eu vejo muito. Ele jamais imaginou que ele ia sair de ajudante. Não, olha só. E mesmo assim entregava além, sabe? Sim. Então, faz parte dele também, né? Por isso que eu falo, a gente sempre tem que fazer o nosso máximo, o nosso melhor, porque sempre tem alguém olhando. Sim, é isso mesmo. Esse alguém pode ser o seu patrão ali, mas como pode ser um cliente que pode fazer um convite. Isso, é verdade. E eu digo mais, se ninguém estiver olhando, você está aprendendo e está evoluindo. E está entregando, Rafael, porque a nossa missão, número 1, é servir. Servidão. Você fala muito isso no atendimento, né? Você tem que ter alegria em servir. Todos nós, Jesus veio para servir, gente. Assim, eu falo que atendimento não é venda, atendimento é servidão. Quando você entende que atendimento é servidão, a venda ela é consequência disso. Exato. Então eu creio nisso de verdade. Sim, faz todo sentido. Agora deixa eu perguntar, Lorena. O mercado em Palmas é competitivo. Vamos continuar ainda no Boi de Ouro, né? Não nos outros. Cada vez restaurantes novos saindo. E como que vocês fazem para continuar com o sucesso que vocês estão tendo? Qual é o diferencial? Eu falo assim, eu acho que uma marca forte é uma marca que tem cultura. Né? E desde o início a gente vem tentando criar essa cultura Boi de Ouro. Fazendo coisas que às vezes nem é tão esperado, assim, por exemplo, a gente faz o carnaval das crianças, né? Eu não sabia. Então, é uma coisa inusitada, Boi de Ouro, um carnaval para criança, e super pegou, e assim... O cliente às vezes não tem onde levar os nossos filhos. Olha, o cliente infantil, ele foi, assim, pensado por conta da minha realidade, né? Que eu tenho duas crianças. Você levar para algum lugar, eu sei. Entendeu? Por isso aquele parquinho, aquela casinha maravilhosa. Exatamente. E assim, a proposta do parquinho livre, aberto, né? Eu falo que ali é quase um quintal de avó. Eu tive a oportunidade de brincar num quintal e subir em árvore. Eu ainda tive. Meus filhos já não têm. Mas ali é meio que isso, assim, eu vejo que eles brincam como eu brincava no quintal da minha avó. Então, assim, ali foi muito pensado para a criança por conta da nossa realidade pessoal. Mas foi uma grata surpresa, porque eu recebo direto gente falando assim, não, porque o meu filho pede para ir no Boi de Ouro, porque eu tenho que ir lá, porque a carne e o parquinho. Ai, que bom, adoro. Porque como é que você vai negar um pedido de uma criança? É verdade. Então, assim, a gente também tem que ter esse cuidado, esse olhar e entender. Não, eu tenho esse nicho aqui, eu tenho que atender eles. Exatamente. Então, o carnaval infantil fez maior sucesso. Aí, assim, é o Réveillon, né? Que a gente vai criando situações ali, uma agenda musical, para que o cliente entenda. De vocês, a coisa do valor do chopp também, que tá assim, tá ótimo, fica muito. Eu acho que tem que ser muito justo, né? A gente consegue, até pelo tamanho da compra que é feita, entregar isso para que isso chegue no cliente. Então a gente tem essas campanhas de valores. E é isso, o atendimento bom, né? E essa força nas redes sociais? Menina, então, né? Eu nunca imaginei. Eu até falo que ainda sou bem mais ou menos nisso. Que toma conta disso. Eu tenho uma pessoa que me ajuda, mas é muito intuitivo. Tudo na minha vida é meio que intuitivo, eu acredito. Eu falo assim, se Deus me deu esse dom, vamos usar. Eu acredito muito nisso, assim. E a gente vem construindo com essa intuição. Eu falei até para a minha social media esses dias, eu falei assim, eu não sei o porquê que viralizou tanto o primeiro vídeo quando eu anunciei o Boi de Ouro Street. E quando eu converso com as pessoas que são especialistas nisso, eu sempre toco essa ideia, porque para mim, assim, foi surreal, um negócio que eu não entendi. Aí já me falaram, não, até a primeira frase que você fala, né, estamos oficialmente abertos, isso é impactante, a pesua já fica para ver o resto. E já era um desejo. E eu não sabia. Ter um Boi de Ouro na rua. Era um desejo da Não, mas população. esse já foi. Então, aí Isso. como é que foi? Pois é, mas foi tudo de forma caseira, entende? Nesse momento, a gente estava com uma agência, mas era muito voltada assim para a criação da marca. Até que a divulgação, a gente não investiu tanto. Foi feito de forma natural, orgânica, total. Então eu fico assim, eu acho que nasceu uma marca forte mesmo. Tem coisa que
né, vai entender. Era proposta, era para acontecer. Ela, desde o nome, as cores, a coisa do boi, né, que você até me perguntou. Sim. Aquele boi lá fora, ele foi pensado, ele foi começado antes da obra, para você ter ideia. Ele demorou 1 ano. A obra demorou Sério? 10 meses. O boi demorou 1 ano, porque é um trabalho mesmo assim, bem artesanal. E bonito. Lindo, e era uma coisa que a gente queria muito. Eu falo assim, ele está demarcando o território dele. Ponto de Deixa ele aqui. referência. Aí quando ficou pronto, a gente falou, onde é que coloca? Você vê, né? Parece que já foi pensado ali, desde o projeto arquitetônico e tudo. A gente quebrou a cabeça para pensar onde que ia colocar ele, dentro, fora. Dentro tinha um perigo de, né, de manutenção, de quebrar e tal. Eu falei assim, não, ele merece estar no altar, assim, ele merece demarcar realmente o território. E aí colocamos lá no final mesmo, bem na pontinha do lote. Não, e chama atenção. Muita atenção. Eu quero até iluminar ele melhor, porque ele é muito lindo. Chama atenção. Muito lindo. É a marca de vocês. É a mesmo, marca. tá? É. Lorena, a gente está aqui trocando uma ideia, batendo papo de empresário, mas me conta, eu adoro essa parte, me conta um perrengue que você já passou no Boi de Ouro. Você teve que passar para dentro da operação. Então, não, olha só, pra você ver, né? Quando a gente decidiu o segmento de alimentação, eu me via muito dentro da operação. Falei assim, porque eu sou muito da cozinha. Sim. Eu amo cozinhar. Ali eu me realizo. E dou conta. Tinha essa pergunta aqui, Rafael? Tem aqui, ó. Tem. E eu dou conta. Só que assim, você sabe quem que pagou esse mico, né? Vamos dizer assim, quem teve que pagar esse incêndio foi meu marido. Ele já teve que ir para dentro de cozinha, fritar batata, queimar dedo. Coisa que nem faz em casa. Isso já foi para bar, servir chopp, já foi para caixa. Enfim, pepino acontece, principalmente no começo. Sim, né? sim. Então, assim, eu lembro de um primeiro dia dos namorados. Eu, né, me arrumei toda, vamos lá, né? Viver o primeiro dia dos namorados no Boi de Ouro, que lindo. E aí, quando eu olhei pro lado, cadê o namorado? Tava lá, deu um problema na comandeira, que é onde saiu o pedido. Gente, deu um problema. Meu Deus, quando as pessoas perceberam que tinha dado problema, aí você tinha que correr atrás, porque já tinha um tempo do problema, para poder entregar o prato, a bebida, tudo. Aí ele foi trabalhar. Que fantástico. É assim. Mas sabe que isso é fantástico, né? Porque assim, o dono ele tem que entender da operação. Para que ele possa repassar, para que ele possa cobrar. Exato, e ele gosta. Existe uma perfeição de processo, eles têm que entender da operação. Ele fala, ele fez isso no banco, né? Ele falou assim, eu comecei desde o caixa lá, eu sei todos os processos. Então, assim, isso para mim é importante, é onde eu me sinto seguro. Fritou batata. Fritou batata e queimou o dedo. Show de bola. É interessante, Giovana, que a gente vê ela falando muito de pessoas, de processos, de... Agora eu te pergunto, o que mais te chama a atenção quando fala de um colaborador, de um colaborador seu? Tá? Ai, gente, ó, eu falo assim para minha supervisora, que é quem faz o processo seletivo, né? No começo eu fazia, né? E eu passei isso para ela. Eu falo assim, procure pessoas. O profissional a gente constrói depois. Que legal, Mais do que um currículo bonito, me traga boas pessoas para estarem conosco. Então, assim, são coisas que não... Gente, você isso é um não aprendizado, compra. tá? Isso que a Lorena falou, é uma regra. Eu amo pessoas, eu sou das pessoas, eu sou da área de humanos, não tem, isso é muito de mim, assim. Eu amo as pessoas, então eu falo para ela, procure boas pessoas. Já teve currículos, assim, horrorosos que chegou, não de capacitação, de produção mesmo, o currículo feio, sabe? E aí, quando a gente sentou, aquela pessoa comunicativa, aquela pessoa que você via assim, nossa, dá venda, essa pessoa dá venda, essa pessoa comunica. Tem potencial. Tem potencial. Mas se você fosse só fazer o filtro do currículo, você não tinha nem chamado para entrevista, entende? Assim, hoje, isso bem lá no comecinho, hoje é um outro patamar, são sempre vagas abertas, são sempre muitas pessoas para ter que entrevistar. Hoje é feito pela minha supervisora maravilhosa. Mas, assim, ela tem isso. Eu falo que ela é um pouquinho do Felipe e um pouquinho de mim. Desses anos todos que a gente trabalha. É uma outra história linda, que começou como vendedora, foi para gerente, de gerente para supervisora do grupo. Então, assim, ela também cresceu conosco. E aí ela tem muito isso, ela sabe o que a gente procura nas pessoas. E primeiro, são os bons. Entende você. Ela entende, ela sabe o que a gente... Ela sabe direitinho. Assim, Lorena, a minha última gerente de loja, ela falou assim, você vai amar essa pessoa. É tira e queda. Aí, assim, dá certinho. Eu falei, ainda bem que eu tenho você, Bia. E, assim, pessoas boas, pessoas que estejam, né, na mesma intenção nossa de crescer, de prosperar. Eu sempre falo para eles que vocês estejam aqui para prosperar pessoalmente, profissionalmente e financeiramente. Sim, todo mundo quer ganhar dinheiro, ninguém sai de casa para passear. Ninguém vive só de brisa, como diz. Ainda bem que eles não julgam o currículo pela capa. Ou seja, você saber se essa pessoa tem potencial e interesse em se desenvolver. Tendo, tá. É isso mesmo.
Porque o currículo, às vezes, Giovana, é um currículo bonito, cheio de cursos e tal. Você vai conversar com a pessoa, não é aquilo que está no currículo. E tem ao contrário, o currículo é simples. E a gente valoriza muito assim, eu falo que eu sou muito, a gente é muito dentro das operações, então eu prezo muito por um ambiente saudável. Uhum. É difícil porque são muitas pessoas, Sim, mas eu falo assim, o respeito, ele não é negociado, né? Você tem que respeitar. Já perdemos vários profissionais excelentes por falta de respeito dentro da equipe. Então, assim, isso para mim é inadmissível. Eu não consigo trabalhar com a pessoa que vai destratar um colaborador meu. Por mais que ele seja o top, o melhor de atendimento, isso não se justifica. Já temos histórias reais, mais de uma, inclusive, nessa situação. Assim, para mim, eu não aceito. Eu prefiro perder o profissional, o bom profissional, porque eu não encontrei uma boa pessoa nele. Show. Olha, isso aí Forte, é coisa né? natal. Eu tenho casa de impacto. Isso aí, Forte. Giovana, então vamos pro café, Giovana? Vamos pro cafezinho? Então vamos pro café. Faz a chamada, Giovana. Agora, nosso momento de café com reflexão, aguarde. Então vamos lá, voltamos para o nosso café com reflexão. A nossa convidada Lorena, ela toma um cafezinho sim, gente, mas é porque nesse horário, senão vai atrapalhar o som, né? Complica. Eu prefiro passar de tarde, só de manhã que eu posso. E nesse momento de café com reflexão, eu queria te fazer a seguinte pergunta. Para você refletir sobre, você contou um pouco da sua história empresarial. Eu quero saber quem é Lorena no âmbito familiar, no âmbito filhos, no âmbito você mesma. Quem é Lorena? E como que você consegue lidar com essas multitarefas, com essas multipessoas? Eu falo assim, uma não se separa da outra. Não tem como. Eu me sinto até mãe dos meus, né, das minhas pessoas dentro dos negócios, assim, eu brinco. Eu sou emotiva, eu sou do coração, eu gosto de me emocionar, né? Eu gosto de coisas que mexem, que vibram meu coração, eu gosto de... Ai, gente, eu gosto de pessoas, né? Eu sou, assim, uma mãe cuidadora, mas também sei que estar longe, né? Muitas vezes eu tive que estar por conta do trabalho, já perdi aniversário de 2 anos do meu filho, por estar em treinamento em outra cidade, mas, assim, são coisas que a gente tem que trabalhar dentro do coração, né? Então, eu trabalhei dentro do meu coração e trabalho dentro do coração deles, eu quero que eles vejam o trabalho como digno, né? Entenda que isso dignifica não só a mim, ao pai, mas toda a nossa família, a eles também, né? Então, assim, lá em casa não tem essa cobrança de não tá dando tempo, não, de jeito nenhum. A gente tem uma rede de apoio maravilhosa, então eles também se sentem muito à vontade na minha família, na família do meu marido, todas as vezes que a gente tem que deixar. São meninos bons, graças a Deus, tá? Eu tô com o meu mais velho de 12 anos e o de 8. Tô doida para eles entrarem já nos negócios. já visualizo minha aposentadoria. Tá certinha. Mas, né, se for da vontade deles, é claro que é inevitável a gente não pensar que não vai deixar, né? Mas se não for para ser também, eu vou estar apoiando eles em qualquer coisa e deixar eles felizes. Eu quero criar pessoas felizes, eu quero criar pessoas justas, eu quero que eles vejam como a gente trata as pessoas com respeito e que eles levem isso para a vida deles, né? Às vezes falta um pouquinho da filha, né? Porque ontem eu estava na casa dos meus pais, mas assim, às vezes aquelas visitas mais rápidas e às vezes quando todos podem estar eu não posso. Acontece, mas eles também entendem, me apoiam, colocam em oração, vibram com as minhas, né, com o nosso crescimento, com cada empreendimento que a gente consegue abrir. E eu sou muito próxima, graças a Deus, das duas famílias. Lorena, esposa, tá aí do lado, né? A gente é uma situação também que já deu até pergunta de um outro podcast que eu fiz, assim, trabalhar com o marido, né? Como é que é? Eu digo que é o meu segundo casamento feliz, graças a Deus, o meu marido ser meu sócio. A gente... Eu te falei isso, eu acredito nisso também. Só melhorou o meu casamento, a gente se completa, a gente entende o que cada um é bom e a gente se apoia, né? O Felipe me escuta quando eu falo, não, vamos por aqui, não estou acreditando nisso. Meu coração não está aqui, não acredito nesse negócio, ele me escuta, mesmo vendo os números. Lorena, mas é super viável. Não, mas eu não gostei, Felipe, não acredito, eu não vou colocar minha cara nisso. Então ele escuta o seu lado sensitivo de mulher, mesmo com os números batendo com o carro. Sempre. Então a gente tem essa parceria muito boa no mundo dos negócios também. A gente, literalmente, a gente passa 24 horas juntos. E quando não está, acho estranho, agora atualmente ele está mais no novo restaurante, né, que a gente pegou o repasse,
e eu tô na loja de roupa, eu acho estranho. Gente, cadê o Felipe? Eu já ligo, você vai vir buscar? É meio estranho assim, mas assim, foi uma coisa que realmente veio para somar na nossa vida, como casal, como pais, né? A gente conseguiu prosperar, graças a Deus, os nossos negócios são bons, né? São abençoados, eles ajudam pessoas também. Acho que essa é a grande missão minha pessoal, Lorena. Quando eu converso com Deus, eu falo assim, Senhor, deve ser uma missão, né? Porque só pode. Porque eu sempre falo assim, graças a Deus, o que eu preciso eu já tenho. Se Deus abre uma porta, não é só para mim. É para as outras pessoas também. Nós somos ferramentas do Senhor. Canal, totalmente. E eu falo muito isso para ele. Se eu for para frente, eu levo quem tiver comigo. Então, hoje, eu já acredito que essas coisas, esses convites que a gente recebe, né, esses negócios que vão aparecendo oportunidade, é para contemplar muitas vidas. Lá no começo, eu ficava assim, meu Deus, eu tive muito medo de entrar no negócio, de viver do comércio, porque é uma loucura, gente, é instável, né? Você nunca sabe, não é uma coisa certa. E eu falava assim, Senhor, eu quero tirar o sustento da minha família daqui, me ajude com isso. E aí hoje eu falo assim, eita, Senhor, não era só para minha família, né? Nossa, gente, fim de ano, quando é festa de fim de ano, da empresa... Se reúne todos os grupos, todas as eles lojas? se veem como grupo. Eles nos denominaram como grupo LF, Lorena e Felipe. Que legal! Eles nos denominaram. Então, assim, eles se veem muito quanto grupo. A loja de roupa vende, fala, e depois você vai lá no Boi de Ouro. O Boi de Ouro fala, não, mas tem uma loja aqui que vende tal coisa. Eles se veem totalmente como grupo, um ajuda o outro. Existe uma competição saudável ali, né, que a gente tem o grupo, o WhatsApp do grupo que vai mandando a parcial dos valores que vai vendendo, eles já ficam, não é possível, meu Deus, como é que vendeu esse tanto aqui? Eu vou correr atrás. Então, é uma competição saudável. Eles se veem totalmente como grupo e hoje eu acho que a minha missão é essa, cuidar dessas vidas todas também, através dos nossos negócios. Quantos funcionários ao todo? Menina, nós estamos indo aí para mais de 150 colaboradores. Olha, show, hein? São muitos. 150 famílias, né? Olha, pra você ver, né? Impactadas pelos dois. Isso mesmo. Então, assim, às vezes você tem o marido numa empresa, a esposa no outro, sabe? Acontece. E aí a responsabilidade, eu acho que dobra, né? Sim, porque, meu sim. Deus, literalmente essa família está dependendo dos nossos você. negócios, né? Então, assim, Responsabilidade. mas se tá lá também é porque é um ambiente bom, porque senão você não tinha, né? Você fala assim, não, minha esposa, escolhe outro lugar, porque aqui não é legal. Então, assim, quando eu vejo isso, eu penso assim, não vem pra cá porque é legal. Eu falo assim, nossa, é porque é bom, né? Porque ele trouxe até a esposa. Você consegue enxergar de fora o que eu enxergo? O que você enxerga, Giovana? Porque, assim, é muito impactante você ter 150 famílias ali, um grupo, onde eu tenho desenvolto ali, eu tenho famílias, eu tenho colaboradores, eu tenho clientes, eu tenho toda uma rede em volta deles ali que prosperam junto com eles. É isso mesmo. Pois é assim, eu te digo que... Fornecedores, entendeu? É uma rede. Pessoas indiretas também. Pessoas indiretas. É uma rede que caminha de acordo com vocês. Inclusive seus filhos. Eu falo, às vezes eu converso muito com o Felipe sobre isso. Eu falo assim, Felipe, você tem noção do impacto nas nossas decisões? É isso mesmo. Porque são 150 pessoas. Essas pessoas têm os filhos, têm quantas pessoas, né? Cada decisão. É muito assim. É por isso que eu também gosto. A gente tem uma filosofia de trabalho muito importante, que desde o início eu sempre busquei, que é uma gestão coletiva. Eu sempre coloco isso para eles. É uma construção em conjunto. Às vezes o que meu garçom escuta, eu não escuto do cliente, mas eu preciso saber para tomar a decisão, entende? E eles têm essa consciência. Se você repassa. E mesmo que não seja, talvez, diretamente para mim, porque é muita gente, mas a gente tem um grupo de 5 gestoras, que sou eu e meu marido, a minha gerente financeira, que é a minha cunhada, e as minhas 2 gerentes, que é uma supervisora, que faz todo o acompanhamento de todas as lojas e pessoas, e a minha de logística, que cuida de fornecedor, enfim. Então, assim, eu falo, ontem mesmo eu estava falando para uma delas, eu falei assim, não, eu não tomo nenhuma decisão sozinha, porque às vezes eu tenho uma ideia maravilhosa, que eu estou achando que é maravilhosa, mas aí vocês dizem, Lorena, calma, peraí, deixa eu te falar, ou agora não, ou peraí, vamos... Então, assim, isso é muito comum entre nós, principalmente essas 5 cabeças, sabe? E a gente consegue passar isso para os demais. Eles se sentem parte do negócio, eles se sentem parte das decisões. Quando eles falam, essa música, Lorena, essa música me pegou muito, ou vamos fazer... A ideia do espetáculo veio de um colaborador, que hoje é a nossa marca registrada.
Olha, Ela veio de um churrasqueiro. Ele falou assim: olha, eu tenho, vamos até chamar de outra forma, vamos chamar espetaço. Para você ver, veio de uma pessoa, de um colaborador. e aí, Hoje é a marca do boi de ouro, né? Sempre escutando os sim, é o que eu colaboradores. sempre falo nas minhas mentorias, Giovana, que a gente tem que escutar quem está lá com a barriga no balcão, por assim dizer. Porque eles que estão lá na frente, que estão no front, que sabem, que vê as dores, que vê o que está acontecendo, o que estão E falando. entra naquela coisa do servir. Se eu quero servir, eu tenho que atender a demanda do meu É cliente. isso Quem está mesmo. ouvindo essa demanda? Quem está lá Quem na que está frente. direto? É isso mesmo. Aí tem empresário que é o nariz empinado, que não escuta o pessoal que está lá, aí é o quê? Faz só Não dá credibilidade, né? Não Gente, abre. sai cada ideia, sai cada coisa maravilhosa, vocês não fazem ideia. Nossa, eu adoro quando vem de lá para cá, eu amo, eu falo, que máximo que essa pessoa é teve bom essa que eu não ideia. tenho que produzir. É que não tem que É, pensar. gente, me ajuda. Sozinho eu não sou nada. Agora deixa eu te perguntar, né, que tem uma história de sucesso, isso é fato. E tem pessoas que estão começando agora no empreendedorismo. Que conselho você dá para eles? Olha, uma vez eu estava numa palestra lá no Capim Dourado Shopping, era o Dia das Mulheres, e uma pessoa que estava assistindo, ela fez essa pergunta, sabe? E nós éramos mais algumas, mas eu lembro muito da minha resposta, eu continuo firme nela. Eu acho que quem está começando, ela tem que entender que não é fácil e que tem trabalho, né? Hoje, eu sinto assim, que o empreendedorismo, essa palavra empreender, eu até me chamo às vezes de comerciante, que eu acho mais confortável. Eu acho que está muito em voga, né? Tá muito, existe uma moda, a gente tem que abrir os olhos para. Existe, né? Para eu poder ser próspero, para poder ser feliz, eu tenho que abrir um negócio próprio, e às vezes, será que é isso mesmo? Não é que eu fale que deu certo para mim, não vai dar para o outro. Mas não é a chave do sucesso, você não é Mas eu acho que você tem que entrar sabendo que o buraco é muito mais embaixo, né? Que você tem que colocar, como eu estava falando para vocês em 2018, né? Eu fiz o que tinha que ser feito para dar certo a marca que eu estava representando. Eu fiz o que tinha que ser feito, eu sacrifiquei muitas coisas pessoais, enfim, tempo, tudo, para fazer dar certo. Então, assim, quem for entrar, quem tiver com esse desejo, quem estiver escutando, né, a gente, que entre consciente que tem que ter esse trabalho. Outra coisa que eu falo muito é se prenda nos porquês, né, porque vai vir as dificuldades. Por que eu estou aqui? Por que eu entrei? Por que eu estou aqui? Qual é o sentido de eu estar aqui? É aquilo que eu falei para vocês. Para mim, antes, era sustentar minha família, porque eu sabia que meu marido não ia continuar no banco. Ele não aguentava mais. Mas aí, hoje, não é mais só mais minha família que eu tenho que sustentar. Agora, então, assim, os meus porquês, eles me alimentam, eles me fortalecem. E fé, né, gente? Porque, assim, você mexer com o negócio... Né? Se não tiver fé... É Deus de sócio. Vamos ter uma fé aí bem forte que dá certo. Mas acho que é mais ou menos essas 3 coisas. E agora eu te pergunto, assim, já para finalizar, Nossa, né, Giovana? Não é legal? Quais são os projetos, os planos para o futuro? Nossa, assim... Conta só o que puder. Eu brinco com o Felipe, né? Eu falei assim, cadê aquela vida de madame que você me prometeu? Cadê? Tô esperando. Cadê? Quando que eu vou descansar? Cadê aquela casa na praia que a gente ia? Enfim, mas é aquilo que eu falo. É usar o dom que Deus nos deu, né? Eu tenho muita consciência disso. É assim, a gente recebe alguns convites, a gente já tem algumas sentadas, né? Araguaína é um ponto que a gente está muito apaixonado, uma cidade que a gente está muito impactada, assim, com comércio forte, enfim, bem aquecido. Temos algumas ideias para lá. E esse final de semana eu estou indo aí para um outro estado. Olha aí, viu aí? Indo para outro estado, sentar, conversar, entender, né? Porque quando você recebe um convite, você tem que estudar, tem que estudar. Mas eu fico feliz de receber essas propostas, assim, de ter essa procura, né? Porque é aquilo que eu falei para vocês, quando a gente percebe, quando a gente consegue medir a gente que está dentro, que, poxa, olha a marca, o tanto que está forte, olha, já está lá no tal lugar, a pessoa sabe que a gente existe, que é a nossa marca lá, né? Então, eu acho que é isso. Os planos são esses. Amém. Que vai dar certo, né? Obrigada. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado também do nosso podcast, né, Giovana? Sim. Eu, como sempre, é sempre uma aula, né, Giovana? Hoje foi impactante mais uma vez. E uma história nossa que tem pouco tempo, história assim da nossa cidade, que tem pouco tempo, que estruturada, forte. Uma marca regional. Eu tenho o maior orgulho de falar disso. Não, e nós que não somos nem... A gente tem orgulho de alguém de fora falando, vamos levar lá no Boi de Ouro. Porque lá é garantido. Pois é. Gente, obrigada. Eu fico muito feliz porque eu tenho um carinho muito grande. Como eu falei para vocês, eu vim com 8 anos para Palmas. Me sinto mais tocantinense do que qualquer outra coisa. Sou apaixonada por essa cidade. Acredito muito no potencial dela. Eu acho que a gente está só começando, inclusive, principalmente no segmento de alimentação, restaurante,
né? Muita coisa para crescer, para trazer um valor para a cidade. Exato, você vê os hotéis cheios, né? Assim, graças a Deus. Então, assim, acho que tem um potencial muito grande e eu estou disposta a crescer junto. Que legal, que legal. É isso mesmo. Nós encerramos esse nosso podcast hoje com a nossa maravilhosa Lorena Rego. Deixa o seu arroba pra gente, Lorena. Então, é @Lorena Rego Silva, é o nome completo. Lorena Rego Silva. Temos também as redes sociais do Boi de Ouro, do Flutuante Gold e do Forlino. E Lebrand também, que o Rafa vai colocar aqui embaixo pra gente, tá, Rafa? Isso mesmo. Eu sou a Giovana Fernandes, trabalho com atendimento estratégico para o varejo. É um prazer estar com vocês aqui sempre nessa troca de experiência. Incentive o nosso trabalho. Sempre falo isso em todo podcast. Por quê? Isso que a gente faz é porque a gente ama falar sobre empreender, sobre pessoas, sobre negócio, sobre aquilo que nos toca e nos conecta de alguma forma. É isso aí, pessoal. Quem quiser me seguir no meu Instagram é rafaelamaral.dh. Eu falo sobre liderança, gestão de pessoas, gestão de estratégia de pessoas. E é isso aí, deixa o seu like e compartilha com quem você achar que deve assistir esse vídeo e até o próximo. Até mais!